Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vindo para falar mais uma palavra bem rapidinho, uma experiência, na verdade, do que eu tenho vivido. É basicamente isso que eu gosto de falar para vocês, algo verdadeiro e que eu tenho passado e que muitas vezes não é fácil. Eu tive uma experiência com o Senhor, onde por mais de 3 meses, eu estando ainda nisso, graças a Deus o Senhor tem me mostrado, mas a minha correria tem vencido o meu momento com Deus. A correria tem vencido o meu secreto com Jesus e muitas vezes eu tenho calado a voz do Espírito Santo por meio dessa correria. Então não é um vídeo que eu gravo muito feliz, de uma mensagem muito legal, mas é um vídeo que o Senhor tocou muito no meu coração para mim fazer, porque é o que mais tem me atrapalhado. Muitas vezes pode ser que não seja pecados de estimação que você tem, mas sim distrações. Pode ser coisas que são importantes para Deus, o que você faz nessa correria pode estar sendo importante para Deus, pode estar glorificando Deus de alguma forma, mas o momento de secreto com Deus é primordial. Para quem não sabe, eu sou empreendedor e eu tenho trabalho desde os 13 anos, mas que eu consegui focar nas minhas coisas, fazer elas acontecerem faz mais ou menos 2 anos, né? E eu tenho passado muitos desafios, Deus tem me dado muitos desafios, eu dou glória a Ele por conta disso. Só que tem muita coisa que tem acontecido na minha vida que é consequência da falta do meu momento com Deus. Essas coisas são muito claras, né? Muita confusão de mente, muita pressão, e quando a gente começa a ficar longe de Deus, essas coisas começam a vir muito forte sobre nós, né? Eu não sei o que você faz, eu não sei onde você está, qualquer tipo de pensamento, mas a nossa geração, hoje em dia eu tenho 18 anos, é uma geração que é muito comparativa, é uma geração que só tem muita informação e pouco conhecimento, né? E o Senhor começou a... O Senhor não, as preocupações começaram a apertar meu coração. E dói meu coração porque eu sempre soube que a minha confiança precisava estar nele, a minha expectativa, a minha esperança era ele. Só que quando a gente começa a ficar tão, a palavra nem entusiasmado, mas a gente começa a fazer tanto, começa a rodar as coisas, as coisas começam a tracionar, a gente esquece que tem alguém que fez com que isso aconteça. E o Senhor começou a ministrar muito no meu momento de oração, tava sendo um peso orar. E eu gostaria de falar pra você, porque eu acredito que tudo isso que eu tô falando não é porque eu quero contar uma experiência minha com Deus, mas eu creio que você pode estar sofrendo com isso. E tava sendo um peso orar. E eu não sei o porquê você pode estar orando e pode não estar sentindo a presença de Deus, ou tá orando e sentindo que você fala pra parede e não volta nada pra você. Muitas vezes não pode nem por causa de trabalho, mas pode ser preocupações que nem eu tava tendo, que nem eu estou tendo, né? E o Senhor me convocou a jejuar. Então, no dia pro outro, do nada, numa oração, na verdade, eu falei, não pode ficar assim, eu jejuei 2 dias e meio. O Senhor falou muito comigo, mas muito do que o Senhor falou foi na quietude, foi Ele quieto, né? Então, assim, eu ouvi o Senhor falando comigo, assim, nem nesse jejum você consegue parar para conseguir me ouvir, né? Porque assim, o jejum a gente fica sem comer, a gente perde o almoço, tem nosso momento com Deus, só que a nossa cabeça tá aqui, ó, tá rodando, né? Então assim, isso pode tirar a nossa salvação. Isso pode tirar o propósito que Deus tem pra nós aqui na Terra. Muitas vezes o Satanás pode falar assim, ó, eu vou te dar dinheiro, porque eu não quero que você seja salvo. Nossa, mas dinheiro é uma coisa boa, como que... Claro, é isso que ele quer distração, ele quer uma coisa sutil, uma coisa leve que você não perceba, né? Então assim, às vezes a bênção pode virar maldição, e é gente que deixa isso acontecer, não é as pessoas que deixam por nós, porque se você pegar um negócio, uma comida que nem Paulo falou que foi consagrada a Deus, e fala a outros deuses, né, de D minúsculo, a demônios, e fala assim, em nome de Jesus, repreende toda essa comida, e que eu dou glória ao Senhor Jesus por essa comida, tudo aquele jugo se vai. Isso é a palavra que fala, é Paulo, não sou eu, tá? Então assim, quando a gente começa a consagrar as coisas pro Senhor, elas começam a dar certo. Quando a gente começa a ter nosso momento de secreto com o Senhor, nossa intimidade com o Senhor, que é o que a gente vai levar pro céu de verdade, as coisas começam a dar certo. E o Senhor ministrou muito comigo no Salmo 119, versículo 136, que fala que o salmista chora, os olhos dele se enchem de lágrimas ao ver que o povo não cumpre a lei. E nesses momentos é o momento que a gente começa a olhar menos para os outros e mais por nós, porque como a gente não consegue se concentrar, não consegue se conectar com Deus, a gente fica pedindo sobre nós. E a gente começa a afastar aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é amar o próximo, assim como a nós mesmos. Né? Então, assim, é uma bola de neve. Quando você começa a estar numa correria, quando você começa a estar em um lugar onde você não tem mais um momento com Deus, onde Deus não é mais a prioridade do seu secreto. E, cara, eu tô falando isso com um vídeo, com um canal que foi feito pra Deus, né? E eu tô falando que muitas das vezes eu coloco meu trabalho, minhas coisas acima do meu momento com Deus. E, cara, isso me dói porque eu sei que Ele é o Senhor, eu sei que tudo deve ser pra Ele, eu sei que não há nada mais melhor do que Ele. Mas é isso, a correria nos cega, né? Então o que eu quero te falar é, presta atenção, tenha esse momento com Deus. Quando você começa a perceber que você tem parado de orar pelos outros, que você tem pessoas que amam e que não conhecem Jesus, e você só ora por você, Senhor, me ajuda nessa oração, me ajuda a me aproximar de ti, as coisas não dão certo, cara, red flag, toma cuidado, bandeira vermelha, opa, vamos parar, vamos jejuar, vamos voltar, primeiro amor, vamos voltar. Então é isso, declaro que você e sua família, você e sua casa sempre viverão no primeiro amor, que você vai orar muito por aquelas pessoas que você ama, que não conhecem Jesus e que conhece também, e que você será usado para mostrar o brilho de Cristo para nações, para sua casa, para sua família, para as pessoas que você ama,
e para as pessoas que também precisam, que são todos nós. Em nome de Jesus. Obrigado, pessoal. Amém.